Paz do Senhor para todos, estamos aqui mais uma vez e estamos aqui para fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você que está nos ouvindo, nós temos uma história para contar, a fé que nos coloca de pé. É isso que nós vamos estar falando, né, Oséias? Sobre a fé que nos coloca de pé todos os dias. Pastor Osiano, você já parou para pensar que aquilo que Deus tem feito na sua vida, através de você, quer dizer, aquilo que Deus tem feito através de você, e ainda faz, e ainda não fez em você? Pois é, Oséias, às vezes é uma pergunta que fica na cabeça de muitas pessoas, e às vezes as pessoas já até nos parou para perguntar: como é que vocês pregam, faz a obra de Deus, e esse Deus ainda não curou vocês ainda continuam na cadeira de roda? E é por isso que nós queremos abordar esse tema sobre a fé que nos coloca de pé, porque essa nossa fé, ela tem uma história. Essa nossa fé, ela não começou no agora, ela começou na nossa infância. Você lembra quando a gente era criança, ainda no comecinho, né? A gente reunia na casa da tia nossa, juntamente com nossas primas e primos e nossos irmãos, e a gente dirigia os cultos, né? Que é isso que a gente tinha aprendido com nossos pais. E a gente dirigia os cultos, meu irmão mais velho, Osias, pregava, eu cantava. E eu dirigi o culto, né? E você dirigia o culto, exatamente. Então, naquele tempo, foi um momento de infância que a gente teve, mas a gente já tinha essa vocação por fazer alguma coisa para Deus, né? Nesse tempo de nós, na casa da nossa tia, que era no interior do Maranhão, era justamente quando a gente tinha reunido junto na casa da tia para nós cortar arroz, né, nessa época. E à noite, todas as noites, a gente dirigia culto. E eu me lembro que tinha um irmão, um cunhado da minha tia que vinha de longe, de outro lugar, só para assistir o culto que nós fazíamos quando nós era criança. E isso era bem interessante, né, pastor Luciano? Pois é, é como se Deus já tinha um projeto na nossa vida desde quando nós fomos formados. Ele nos escolheu praticamente no ventre da nossa mãe. Porque, para quem não sabe, nós nascemos um berço evangélico. Nosso pai já era presbítero, já fazia a obra de Deus. E nós fomos criados em um lar evangélico. E você lembra também, Oséias, quando nós fomos para o interior por nome Miril, levado com o nosso tio, e nós fomos lá para a casa do nosso avô, e lá naquele lugar tinha uma tia nossa que estava enferma, e nós eu tinha uns 6 anos, você tinha mais ou menos 7 anos, éramos crianças ainda. E essa tia que estava enferma, como era no interior, não tinha como levar ela para a cidade, tinha que atravessar o rio de canoa, de barco, para poder ir para a cidade. Então era muito difícil para estar levando para a cidade. E aí nós dois fomos lá, entramos no quarto dela e fomos fazer uma oração por ela. Nós oramos por ela ali, 2 crianças orando. E ela estava deitada numa rede. E ela estava deitada numa rede. E depois que nós finalizamos a oração, saímos para brincar. Depois ela foi curada, e já levantou da rede, já estava curada perfeitamente. Então Deus já estava nos usando ali desde a nossa infância, quando nós era criança. Por quê? Porque Deus tinha já um projeto na nossa vida e já estava o trabalhar de Deus desde do começo da nossa infância. Aí, Oséias, nesse tempo nós, longe do pai, longe da mãe, longe de todo mundo,
mas nós servia a Deus mesmo criança, numa casa onde nosso avô, nossa avó, nossas famílias não eram cristãos, mas lá nós servia a Deus, nós orava e nós fazia a obra de Deus. É interessante que a gente viveu o Evangelho desde criança. Me lembro também, quando a gente estava no Arapari, né, nós tínhamos nossos momentos de oração também, quando nós passou a morar só nós três, como a gente já tinha contado aqui em uma outra história. A gente fazia os nossos momentos de oração juntamente com os jovens e era interessante que a gente não estava, eu fico imaginando que tem pessoas, filhos hoje em dia, que às vezes vai para a igreja por causa que os pais têm que estar pegando no pé para ir, né? Tem filhos que imaginam, se o meu pai não falasse para mim ir para a igreja, eu não ia. Mas nós não era diferente, nós estávamos longe dos nossos pais, morando só nós três, mas a gente estava sempre nos cultos, a gente estava sempre fazendo oração juntamente com os jovens na nossa casa, e foi lá que aconteceu algo interessante, né? Pois é, foi nessas orações, como você falou aí, nós na adolescência, nós ia para a igreja, nós reunimos com um grupo de jovens e fazia uma consagração todos os sábados pela manhã na nossa casa, na casa onde nós morávamos, lá no interior, no Arapari. E lá nessa oração, sábado pela manhã, aonde eu fui batizado com o Espírito Santo, onde eu falei em línguas pela primeira vez, onde eu tive uma experiência com Deus, já algo que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha vivenciado isso. Eu tive essa experiência com Deus e fui batizado, e dali a gente continuou servindo a Deus, continuou longe da família por causa dos nossos estudos, que a gente estava fazendo já o ensino fundamental, e aí nós estudava, mas nós também era fiel a Deus e servia a Deus ali naquele lugar. Até que não tinha mais estudo ali para nós naquele lugar, e nós decidimos mudar para a cidade de Buriticupu. Interessante que desde de criança, como diz, nós falou aqui, que lá na casa da nossa tia, naquele escutinho, eu já começava a louvar a Deus ali. Então, desde esse tempo, eu sempre fui apaixonado por louvar ao Senhor. E eu me lembro que nesses momentos, louvando a Deus, eu tentei formar duplas, né? Tentei formar duplas. E muitas vezes as duplas não tinham dado certo, né? E em Buriticupu, eu tentei formar uma dupla, mais um primo meu, e foi aonde eu comecei a escrever hinos, né? A gente começou a escrever hinos junto, eu mais o meu primo, né? E comecei a fazer as nossas primeiras músicas, de autoria própria nossa mesmo, onde Deus nos deu esse privilégio de estar escrevendo, no Buriticupu. Então, e nessa cidade de Buriticupu, nós tivemos algumas experiências com Deus, como diz, como se fosse o reconhecimento do nosso chamado. Ele começou ali naquela cidade. Porque foi na cidade de Buriticupu, sempre eu conto que até ali, Deus tinha um projeto já na minha vida, mas eu nunca tinha abraçado. Eu nunca tinha, como diz, me entregado por inteiro naquele projeto. Eu sempre falo, eu tinha outras visões, eu tinha outros objetivos, eu queria realizar outras coisas, eu queria fazer uma faculdade, eu sempre conto em algum dos meus testemunhos que eu queria fazer uma faculdade de Direito, ser advogado, ter o meu escritório de advogado, era isso que eu queria, então, tipo assim, eu projetei isso para mim. Só que quando nós chega na cidade de Buriticupu, e naquela cidade eu tenho uma experiência com Deus, já contei em alguns outros testemunhos, onde Deus fala comigo pela primeira vez. E dali começa o chamado de Deus na minha vida.
Eu lembro até hoje, no ano de 2006. Eu já tinha ficado na cadeira de roda na época. O médico já tinha despachado que a enfermidade não tinha cura. E eu lembro que eu estava quase, como diz assim, parando de tudo, parando de estudar. O meu sonho de ser advogado, eu não queria mais estudar, não queria mais fazer faculdade de direito. Eu achei, para mim, ali era como se a vida tinha acabado ali, no momento que eu fico na cadeira de roda. Só que nesse mesmo momento que eu fico na cadeira de roda, praticamente uns 3 meses depois que eu já estava na cadeira de roda, Deus me chama. E quando Deus me chama, eu ouço a voz de Deus pela primeira vez e aceito o chamado de Deus. E para quem me conheceu antes desse chamado e quem me conheceu depois do chamado, é como se minha vida mudou por completo. Mas ela mudou por quê? Porque eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, eu abracei esse chamado e passei a me qualificar para aquilo que Deus havia me chamado. Então, até então, eu não pregava, eu não saía para pregar. O meu foco, como eu falei sempre aqui, era estudar. Eu lembro que eu fazia o ensino médio tanto no particular como pela escola pública. Então, eu fiz os 2 ensino médio, era isso que eu estava fazendo, porque eu queria a faculdade de Direito. Só que Deus me chama, e quando Deus me chama, eu tenho a oportunidade, quando eu termino o estudo, de exercer a função como professor e trabalhar, ou tenho a oportunidade de ir para o campo missionário e fazer a obra de Deus no campo missionário. Mas como o chamado falou mais alto, eu abracei o chamado e fui para o campo missionário. E eu lembro, Oséias, que nesse campo missionário, onde eu estava no campo missionário, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer meu primeiro curso de teologia. Porque hoje, para a gente fazer um curso de teologia, hoje está muito fácil. Hoje você faz online. Hoje, os cursos de teologia, hoje em dia, a maioria deles são só 10 matérias, 10 apostilhas. No tempo que eu fiz, era 22 apostilhas. No tempo que eu fiz, eu tinha que sair do interior e ir para a cidade. Eu ia na quarta-feira, estudava para estudar no sábado, estudava o sábado de manhã, à tarde e à noite, que era o seminário, o curso. Aí o transporte voltava para o interior, para o campo missionário onde eu estava, só na outra quarta. Então eu ficava de uma quarta até a outra quarta por causa do curso de teologia. E ali eu fiz esse curso de teologia e abriu a minha mente, sabe? Mudou minha forma de pregar, minha forma de entender a Bíblia, de ensinar, de fazer a obra de Deus. E dali eu abracei o chamado, comecei a pregar e Deus começou a abrir porta para nós em questão de agendas ali naquela cidade de Buriticupu. Você lembra da primeira agenda que a gente teve? Eu lembro que nessa primeira agenda que a gente foi, nós chegou antes de abrir a igreja. Antes do porteiro. Antes do porteiro. Nós chegou lá e na ansiedade de... E na alegria, né? Na alegria de ter recebido o convite para adorar o Senhor. Eu me lembro também que ali em Buriticupu também, quando a gente estava na Getsemane, a gente tinha muitos momentos com os jovens de lá também, aquilo que nós já vinha trazendo desde o Arapari, né? Aquelas orações que nós já vinha trazendo desde o Arapari, nós também começamos a fazer ela também ali na Getsemane. E na Getsemane foi diferente. A gente fazia aquelas orações, começava do sábado às 10 horas da noite e ia até depois da escola bíblica dominical, né? A gente fez muitas vezes essas orações pedindo a Deus, e a minha luta era pedindo a Deus ainda também o batismo com o Espírito Santo. Era uma sede que sempre eu tive de buscar também o batismo com o Espírito Santo, como você já tinha recebido também lá no Arapari, e eu estava nessa luta
de buscar esse batismo com o Espírito Santo. Coisa que a gente olha hoje, as pessoas não valorizam tanto como deveria, né? Hoje em dia as pessoas não procuram muito mais ser batizado com o Espírito Santo. E a gente sempre tinha essa sede, né? Tinha essa sede. E lembro também que uma vez, quando eu cantava mais meu primordial, a gente recebeu um convite para ir cantar na sede. E eu lembro que a gente, foi no ano que Daniel Samuel lançou aquela música Viúva Sem Nada, e a gente passou a tarde inteira ensaiando aquela música, porque tinha um cantor lá que ia cantar, e nós dizendo um para o outro que nós ia cantar melhor do que o cantor. E nós passamos a tarde inteira ensaiando aquela música. E pela misericórdia de Deus, Deus abençoou a gente cantou na sede e foi uma benção para a glória do Senhor. Então isso foi experiências que a gente teve com Deus, de aceitar o chamado de Deus na nossa vida, mesmo tendo no tempo de criança, de adolescente, de jovem, a gente sempre teve esse desejo de estar participando das coisas do Senhor, né? Eu sempre digo para mim mesmo que se eu não servir para fazer alguma coisa na obra do Senhor, então eu não sirvo para nada. Parece que a minha vida não tem sentido. Eu não consigo ver outra coisa para fazer a não ser trabalhar para o reino de Deus. E Deus, desde aquele tempo que nos abriu a porta para nós estarmos começando a atender agendas, Deus começou também a mudar a nossa vida, a maneira de como nós enxergar as coisas na obra do Senhor. Aquilo que a gente já tinha plantado de criança, nós já estava começando a colher na nossa juventude. É isso? É interessante também, você contando aí a experiência na cidade de Buriticupu. Eu lembro aqui também de um momento, uma experiência, quando eu estava no campo missionário, nesse mesmo tempo que eu fiz o curso de teologia, onde eu pastoreava aquela igreja lá naquele interior, tinha uma mulher que estava enferma, e eles me convidaram para fazer um culto na casa eu acho que era do sogro dela. E aí eu fui para esse culto. Aliás, era um culto que fez um aniversário fazia um culto, e aí nós realizamos o culto, fez o aniversário, e na hora do aniversário eles trouxeram um vinho e me ofereceram, dizendo: aqui, pastor, um vinho para você tomar. Eu disse: não, eu não bebo vinho. Aí ele disse: mas você toma na ceia? Eu falei: não, a ceia é outra coisa. Aí eu até falei para não brincar com o sangue de Jesus, porque era algo sério. Isso não passa uma semana, aquela mulher, ela cai enferma na casa dela, e a filha dela vem me chamar lá em casa para me orar por ela. Aí ela disse que a mãe dela tinha praticamente desmaiado, estava deitada lá no sofá. E aí ela correu lá na minha casa para me chamar para ir orar por ela. Eu lembro que eu tinha um auxiliar, chamei ele para ir comigo, que era o irmão Leandro, e aí nós fomos descendo para a casa deles lá. Quando eu chego na casa deles, já estava aquele monte de gente na casa. E aí eu peço para todo mundo sair para fora. Ficava só eu e o irmão Leandro, o esposo dela e ela dentro da casa. Mandei fechar a porta, ficamos só nós. E eu lembro que eu cheguei perto do sofá onde ela estava deitada. Eu olhei para ela, ela abriu o olho, e o olho dela estava igualmente um olho de gato, aquele olho assim transparente. E o olho dela não era dessa forma. Aí eu entendi que ela estava possessa. O espírito maligno estava dentro daquela mulher. E eu lembro que eu orei, e aí chamei o marido dela, o esposo dela, chamei o sogro dela lá na cozinha e contei para eles: olha, o que está acontecendo é um espírito maligno entrou dentro dela, colocou uma enfermidade, um tumor maligno na cabeça dela,
E é por isso que ela está sentindo essa dor de cabeça tudo, desmaiou. E aí eles falaram comigo, mas nós pode levar ela para a cidade para ver se resolve alguma coisa. Eu disse, ó, não adianta levar para o hospital, para lugar nenhum, porque não vai ter jeito. Aí levaram ela para a cidade, e quando chegou na cidade, contaram só que foi um começo de convulsão, quer dizer, começo de convulsão. E aí a mulher volta para o interior de novo, e aí espalhou aquele boato que eu tinha dito algo que não era de Deus, que eu tinha mentido, que a mulher tinha um tumor maligno na cabeça e que nada disso teria, e virou aquela coisa tudo. E aí eu fiquei calado, sabia do que Deus tinha falado no meu coração, e com mais ou menos uns 8 dias, a mulher torna a cair enferma de novo. Levo ela para a cidade lá onde, no mesmo lugar, não descobriram. Aí lá tem muito o costume de levar as pessoas para Teresina do Piauí. E levaram para Teresina. E quando chega em Teresina, eles fazem um check-up, tudo, os exames, tudo, e descobrem que ela tem um tumor maligno praticamente do tamanho de uma laranja. E o médico diz, ó, não dá mais para operar, porque o caroço já está muito grande, e aí é só levar e deixar para morrer em casa. E trouxeram ela para a cidade. Aí como eu ia todo mês para a aula de teologia, aí quando eu chego para estudar na aula de teologia, eu soube que a mulher estava na cidade lá, despachada dos médicos, e que já estava só esperando a hora de morrer. E eu disse, eu não posso deixar essa mulher morrer sem eu ir visitar ela. E eu fui lá para visitar ela. E quando eu vou para visitar, eu chego na casa daquela mulher, onde ela estava deitada na cama. Está todo mundo, a igreja, lá todo mundo, dos parentes da família dela, tudo orando lá no quintal. E a ordem era que não podia deixar ninguém entrar no quarto onde ela estava, porque por exemplo, se uma agulha caísse no chão, qualquer barulho fazia a cabeça dela doer mais ainda, por causa da enfermidade. E aí quando eu chego lá, eu falo, não, eu preciso entrar lá, eu preciso orar por ela. E aí eu entro lá dentro do quarto onde ela está, pego na mão dela, pergunto ela se ela quer aceitar Jesus. Ela já não podia quase nem falar, e falei para ela que se ela quisesse aceitar Jesus, era para ela apertar a minha mão. E ela apertou, eu orei por ela ali e ela aceitou Jesus. E quando eu saio do quarto, a mulher morre. Mas ela não morreu sem Jesus. Então, essas experiências com Deus, de milagre, que às vezes a pessoa pergunta, mas e aí, a mulher morreu, qual foi o milagre? O milagre foi aquela mulher não morrer sem Jesus. Esse era o propósito de Deus. Salvar a alma dela, ela se converter antes de partir, antes dela morrer. Pois bem, interessante mesmo. Então, eu me lembro depois dessa episódio aí, foi o tempo que viemos aqui para Goiás. Quando chego aqui no Goiás, aí depois eu convido o meu primo, que morava lá no Maranhão também, para vir para cá, porque a história é que aqui no Goiás é muito bom para quem cantava de dupla, né? E eu estava nesse sonho de cantar com o meu primo. Então a gente começou a louvar a Deus aqui também, até que um dia não deu mais certo para a gente cantar junto, né? E eu continuei louvando ao Senhor sozinho. Aí eu me lembro que, assim que eu casei com a minha esposa, né, eu me lembro que o meu filho menor, um tempo, ele estava passando mal com uma enfermidade também, da qual ele estava entortando a boca, ficando todo torto e dando convulsão. E eu me lembro que a minha esposa disse, o menino está passando mal, vai morrer. Aí eu disse, não vai acontecer nada não. Eu estava deitado na cama, eu pedi para ela colocar ele do lado dele. Ela colocou ele deitado do meu lado
E eu me lembro que eu coloquei a mão sobre ele e orei naquele momento. E naquele mesmo instante ele ficou curado. Nunca mais ele passou por isso. Então Deus é o Deus de milagre, né? É por isso que a gente diz, a fé que nos tem colocado de pé. A gente está, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Que é interessante porque que as pessoas às vezes têm até essa mesma curiosidade, mas se Deus usa vocês para fazer milagre na vida das pessoas, por que não faz na vida de vocês? Então, a gente já vive um milagre. É o que nós entendemos, né? Nós já vivemos um milagre de Deus. E quando eu cheguei aqui, fui congregar aqui com o meu pastor, que ainda hoje é meu pastor, o pastor Emival, né? Passei a congregar juntamente com ele. E, graças a Deus, foi no ano de 2008, mais ou menos, no meio do ano de 2008, que eu vim para cá. Estou aqui até hoje, graças a Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E no ano de 2010 foi o ano que você veio para o Goiás, né? Isso, foi o ano que eu decidi vir para o estado do Goiás. Como toda a minha família já tinha vindo para cá, meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, eu pastoreava uma igreja no interior do Maranhão, que é essa que eu acabei de falar, que estava no campo missionário, pastoreava uma igreja. Aí no final do ano de 2009 eu entrego a congregação e decido vir embora para o Goiás. E antes de eu vir para o Goiás, Deus tinha colocado no meu coração o desejo de gravar um DVD de pregação. E aí eu lembro que eu arrumei a gravadora, contratei a gravadora e não tinha condição de pagar. Na época era R$ 800 para pagar essa gravação desse DVD. Como eu estava arrumando as passagens para ir para o Goiás e para fazer a gravação, a minha condição não dava para fazer a gravação. Eu tinha que abrir mão de vir para o Goiás e gravar o DVD, ou então não gravar o DVD e vir para o Goiás. Mas tinha um empresário lá na cidade de Buriticupu, que eu conhecia, inclusive ele me ajudou muito no campo missionário, e ele me chama lá no escritório dele, e eu lembro até hoje que ele me entrega R$ 800 na nota de R$ 100, e disse, está aqui uma oferta que Deus mandou entregar para você. Era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar a gravação do meu primeiro DVD. E aí eu gravo o DVD e venho embora para o Goiás com esse DVD. Aí quando chego aqui, passo a congregar com você também na mesma congregação, no Ministério Fama, e daqui nós começamos a atender agendas, a fazer a obra de Deus aqui dentro do estado do Goiás. E eu lembro que aqui no Goiás, desde 2010, nós passamos praticamente 8 anos pregando só dentro de Aparecida de Goiânia e Goiânia. Nós quase não saía para o interior do Goiás, para outro estado, era só aqui dentro. Nós pregamos tanto aqui dentro de Aparecida de Goiânia e dentro de Goiânia que quase todas as igrejas que a gente passa hoje, não, nós já pregamos ali. Então Deus começou a abrir porta para nós aqui dentro do estado do Goiás. Uma vez quando nós fomos para a Vila São Catolengo. A Vila São Catolengo, nós estávamos organizando para conseguir as cadeiras motorizadas, a primeira cadeira motorizada. E aí eu lembro até hoje que nós estávamos lá na Vila São Catolengo, esperando para ser atendido. E chega um rapaz lá, e aí ele faz uma pergunta para mim, e ele até diz, mas você não está mentindo, não? Eu disse, não, eu não posso mentir porque eu sou crente, então eu não posso mentir. E aquela minha resposta para ele fez com que ele desse um voto de confiança para nós. E é o José Dias, que é um grande amigo, e aí dali abriu a porta para nós começar a pregar no interior de Goiás. É onde ele marca algumas agendas para a gente e nós decidimos, como é que diz, atender essas agendas, aí para esses
essas portas que ele abriu, nós vamos primeiro para a cidade onde ele mora, que é a cidade de Indiara. Fizemos a obra de Deus ali, pregando na cidade de Indiara. Depois nós vai para Santa Acreúna, não é isso? Acreúna. Nós passamos uma semana lá em Acreúna, que eles arrumaram até uma casa lá para nós ficar. E nós passou praticamente foi uma semana mesmo, né? Uma semana pregando, evangelizando nas ruas e pregando à noite, louvando ao Senhor, onde Deus tem nos abençoado, né? Que é interessante, às vezes as pessoas pensam, cantor Oséias, que nós somos daquele tipo de pessoas que nós somos preocupados só em chegar e pregar. Mas quem segue nós, já acompanha nosso ministério já de muito tempo, sabe que a gente gosta de fazer uns trabalhos evangelísticos. Então, quando nós chegamos na cidade de Acreúna, nós não ficamos só na casa esperando o momento de pregar na igreja e depois vir embora, não. Na cidade de Acreúna nós fomos para evangelizar na feira, uma feira coberta que tem lá. Então nós fomos para evangelizar. Nós sempre gostamos de fazer esse tipo de trabalho. Nós também fizemos esse tipo de trabalho na cidade de Bela Vista de Goiás. Nós fizemos algumas cruzadas lá e a gente pega um carro de som e sobe em cima do carro de som e anda no meio da rua pregando em cima do carro de som, anunciando, convidando as pessoas, andando de casa em casa, entregando folheto. Isso sempre faz parte do nosso ministério, do que Deus entregou para nós. O evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, em grupo, com a igreja, andando pela rua evangelizando. E a gente tem esse projeto sempre de estar fazendo cruzadas. Nós fizemos algumas cruzadas em Bela Vista, outra em São Miguel do Passa Quatro, e outra em Cristianópolis, e outras aqui em Aparecida de Goiânia. Por quê? Porque às vezes a pessoa pergunta, o nosso foco do nosso ministério, Deus já nos usou muitas vezes para curar pessoas endemoniadas para ser libertas, pessoas enfermas já no leito da cama e ser curado. Mas o foco realmente, como diz, mais o alvo mais do nosso ministério é ganhar almas para o reino do Senhor. Então isso nós, desde o nosso início da nossa caminhada, Deus sempre nos usou. Teve uma vez eu fui pregar, e aí foi 8 almas para Jesus, lá no interior do Maranhão. Eu preguei outra vez a mesma mensagem, foi 8 almas de novo. E sempre por onde nós tem andado, por onde nós tem passado, nós tem visto as pessoas aceitar Jesus, as pessoas mudar de vida. E eu lembro que tem pessoas que falam para a gente, quando nós chegamos na igreja, que diz que às vezes não precisa nem nós pregar, nem você cantar, que só o fato de nós chegar na igreja, entrar na igreja para ir para o culto, já é um exemplo para muitas pessoas. É um testemunho. E a gente até entende quando a pessoa fala isso, porque na realidade não é fácil, né? Porque para tomar banho tem que alguém colocar no transporte, tem que colocar nossas cadeiras também, para descer a mesma dificuldade, né? E, então a gente entende, tá? A gente poderia até montar em cima da desculpa e dizer que não ia porque não dava, porque a dificuldade é grande, porque muitas pessoas que vivem às vezes na situação da gente se preocupam muito em querer, porque acha que dá trabalho. E a verdade, dá trabalho. Mas quando a gente se doa para o reino do Senhor, né, as pessoas acham gratificante ajudar a gente a chegar onde Deus tem nos levado. Deus nunca deixou faltar para a gente pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar. Falando nisso também, estou falando sobre a gravação do teu primeiro DVD. Eu me lembro também quando eu fui gravar o meu CD, né, no ano de 2017. Eu me lembro que, sem condição de gravar também, tirava
do dinheiro do meu salário para ficar pagando parcelado. E Deus me deu a honra e o privilégio de gravar o meu CD com as músicas da minha própria autoria mesmo, juntamente com esse meu primo, né? Então, a gente tem feito para Deus o que a gente tem tentado dar de melhor de nós. E o melhor de nós para Deus sempre foi a nossa vida. Doar a nossa vida para o reino do Senhor. É por isso que a gente diz o seguinte: podemos estar até em uma cadeira de roda como nós estamos, mas o nosso espírito, que encontrou Jesus através da fé, tem se colocado de pé. É isso? E é interessante você falar da nossa dificuldade de ir para a igreja, porque hoje nós temos cadeira motorizada, facilitou mais, porque colocou nós na cadeira, nós conseguimos ir para a nossa congregação, aonde nós congregamos. Só que nós não vamos só aonde nós congregamos. Nós vamos também aonde somos convidados para fazer a obra de Deus. E nesse processo, que é o caso que a gente quer abordar aqui, que esse processo não é só ir para a igreja. Requer um cuidado, requer como é que diz, um sacrifício. Porque nós não damos conta de tomar banho só, precisa alguém colocar para nós tomar banho. Nós não damos conta de se vestir só, precisa alguém nos vestir. Até calçar, né? Até calçar o sapato, alguém que calça o nosso sapato. Só que nós nunca falhamos, como diz os cultos na nossa congregação, só quando nós temos compromisso fora. Mas quando não tem, nós estamos juntos, somos obreiros onde nós congregamos, servimos a nossa igreja com amor, com dedicação. Se colocar para nós pregar, nós pregamos. Se colocar para dirigir culto, nós dirigimos. Se colocar para evangelizar, nós evangeliza. Se colocar para visitar alguém, nós vai lá e visita. Então, tipo assim, a gente nunca diz não para o chamado, para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. E nós fazemos com amor. E nesse processo de dificuldade é aonde nós tornamos exemplos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que com pequenas desculpas eles desistem. Pequena desculpa ele para na caminhada. Pequenos problemas pessoal, porque isso acontece em qualquer família, acontece em qualquer pessoa. As pessoas param o seu chamado. E o que Deus tem feito na nossa vida, que mesmo as lutas que nós passamos, as lutas internas, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de enfermidade, mas isso não é motivo de fazer nós parar da nossa, como é que diz, da nossa caminhada, do nosso chamado. É como Paulo fala, né? Nada nos separa do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a enfermidade, nada pode parar quando Deus realmente chama alguém. E o que Deus tem feito na nossa vida, em toda essa história que nós estamos trazendo aqui para você, para mostrar para você que nós temos uma caminhada de fé, nós chamamos de caminhada, mas essa caminhada foi em cima de uma cadeira de roda. Então não é que nós fizemos a obra de Deus com saúde e depois paramos na cadeira de roda. Não, nós começamos realmente essa caminhada. Estamos praticamente, hoje eu estou com 20 anos que estou na cadeira de roda, mas é 20 anos de um ministério, 20 anos fazendo a obra de Deus. E nessa caminhada, eu lembro, Oséias, que nós, aqui no estado do Goiás, nós fizemos uma viagem missionária para o estado do Maranhão. E às vezes as pessoas não olham essa dificuldade, o processo todo para o que você passa para chegar num lugar, chegar numa cidade para pregar. E em vez de as pessoas abrir porta, muitos deles fecham a porta ainda. E é porque a gente vai com o maior prazer, com o maior carinho. Isso. A gente tem a disponibilidade de ir, né? Que a gente quer fazer alguma coisa, quer estar envolvido na obra do Senhor, né? E às vezes, pelo fato de você congregar num ministério e você chegar em outro ministério, aquela rixa
antiga, por causa disso, às vezes fecha a porta de algo que poderia ser muito bom e benção para a igreja, para a cidade aonde a gente chega. O reino, né? Porque eu lembro, eu não vou citar nome, mas eu lembro que nós chegamos numa cidade no Maranhão. Eu não vou citar nem o nome da cidade para evitar alguma coisa, mas nós chegamos nessa cidade. Nós ficamos hospedados na casa de alguém, de um empresário que mandou nós ir para a casa da mãe dele. A mãe dele congregava na sede e ela nos leva lá para a sede para apresentar para o pastor presidente, para ele abrir porta para a gente pregar naquela cidade. E aí ele recebe a nossa carta, estava com carta de recomendação, tudo. Ele recebe a nossa carta, ele lê a carta, ele não apresenta nós para a igreja, ele só entrega a carta para o obreiro e diz para o obreiro dizer, não, diz para eles ir embora, porque aqui eles não pregam. Fechou as portas para nós ali. E ali, como nós não pregamos, então nós chamamos um táxi para ir para a rodoviária, para comprar a passagem e ir embora. E nesse processo de pegar o táxi e ir para a rodoviária, da rodoviária vir embora, aí nós perdemos a mala de material, tudo. Todos os livros que eu tinha para vender, DVD que a gente tinha publicado, tudo que era para vender, porque a gente vivia disso, porque a gente não cobrava para pregar, a gente vivia da venda dos nossos material. A minha Bíblia também ficou, a bolsa com Bíblia, com tudo, sabe? Nós saímos daquela cidade, praticamente perdemos tudo. Então, tipo assim, isso por quê? Porque alguém não abriu a porta, alguém não procurou nem conversar, sentar com a gente, para procurar entender. Então, esse tipo de dificuldade a gente enfrenta, porque já não basta a luta de nós estarmos numa cadeira de roda e as pessoas ainda fecham porta sem conhecer a nossa história, sem conhecer a nossa vida, sem procurar saber da onde nós viemos, quem nós somos, qual é o tipo de trabalho que nós realizamos. Nós não somos aquele tipo de cristão que inventa revelação, inventa, como diz, coisa que está fora da Bíblia. Não, porque eu preocupei ter o meu ministério, ter minhas pregações baseado na palavra de Deus. Eu não vou inventar nada daquilo que tá fora da Bíblia, sabe? Eu não vou inventar nada que vai contrariar a palavra de Deus. Até mesmo porque hoje eu fiz faculdade de teologia, hoje eu sou professor de teologia, já formamos muitos obreiros que estudou comigo curso de teologia, hoje são pastores, são pregadores, são obreiros na casa de Deus. Então, a gente tem um nome a zelar, tem um testemunho a zelar, e nós não somos aquela tipo de pessoa que, além de pregar, nós faz alguma outra coisa, não. É igualmente, lembro de uma vez uma mulher ligou para mim, perguntando, mas pastor, além de você pregar, você faz o quê? Eu disse, não, além de eu pregar, eu só oro. Depois, no final da pregação, eu só oro. Porque o que faz o milagre, que realiza a cura, convenção de alma, milagre no meio do povo, é o efeito da palavra de Deus. É Deus que realiza. Então, se nós pregar que Deus cura, Ele vai curar. Se nós pregar que Ele batiza com o Espírito Santo, Ele vai batizar. Então, o efeito da mensagem vai trazer, que é como diz a lei da física, toda ação provoca uma reação. Exatamente. Então, o Deus da Bíblia vai fazer aquilo que a Bíblia fala. Diz que vai, que a Bíblia fala, exatamente. E você lembra também que a gente, como nós dizemos, baseado na fé, nós foi viajar para o Pará, foi no ano de 2017 também. Somente com um tanque de gasolina e R$200 emprestado que a mãe tinha emprestado para nós. Nós, pela fé, nós com aquele dinheiro, com aquele tanque de gasolina, projetando chegar no estado do Pará, juntamente com um pastor amigo da gente, que era o pastor João Neto. A cidade de Barreira de Santana. Barreira de Santana. Nós tínhamos um evento, que era evento lá da família dele, e a gente ia pregar e louvar lá.
né? E quando nós, na fé nossa, nós chega na cidade a última cidade daqui do Goiás, né? A cidade de Alvorada do Al- Tocantins. Alvorada, a primeira cidade. A primeira cidade Nós do chega na Tocantins. cidade de Alvorada, nosso tanque de gasolina já tinha acabado. Estava já na reserva. Então nós vai procurar um lugar para nós colocar aqueles R$ 200 e ver até onde é que vai dar para ir. E procurar uma igreja onde a gente estivesse aberto, que era numa sexta-feira, não é isso? Isso, era na sexta-feira. Nós queríamos achar uma igreja aberta que era para nós poder congregar com a pessoa e ver se nós vendíamos algum dos materiais que a gente tinha para nós poder completar o tanque do carro. E Deus foi tão misericordioso conosco, apesar de nós ter andado na cidadezinha lá inteira, encontramos muitas igrejas lá, mas estavam todas fechadas. Encontramos uma pequena igreja que estava tendo uma festividade. E nós encosta ali, cultua juntamente com os irmãos, receba uma oportunidade, louvo a Deus com o hino, você dá uma palavra. E no final a gente vendeu um material. Eu vendi uns 10 livros meus, você vendeu um CD seu, mais ou menos uns 5. Uns 5 CD. E aí o pastor tira uma oferta para nós lá, dá uma oferta para nós. O pastor paga um hotel para nós dormir, comprou espetinho para nós jantar. Comprou janta para nós. Exatamente. E aí o dinheiro da oferta, da venda dos material, deu para nós chegar em Barreira de Santana. Exatamente. Então, e nesse dia, nessa festa, inclusive, era o pastor Wenderson, pastor Emerson, lá de Porangatu, que estava pregando. Foi um grande amigo. É um grande amigo da gente. Que a gente conheceu ali naquele dia. Então, nós vimos um milagre acontecer. Nós saímos pela fé, sem dinheiro, sem gasolina, e nós chegamos no destino onde nós queríamos. E quando nós chegamos em Barreira de Santana, que a gente prega lá, faz a obra de Deus, Deus usa o pastor Rafael Que é primo do pastor João Neto, que ainda mais nós, né? Para falar que não era para nós voltar para o Goiás, que Deus tinha algo para nós lá na Taboca, interior de São Félix do Xingu. Era para nós ir para lá. E o dinheiro que nós ganhamos de oferta naquele evento dava para nós voltar, mas nós dissemos, não, mas Deus mandou nós ir para frente, nós pegamos o dinheiro e vamos para frente, para essa Taboca, interior de São Félix do Xingu. E aí nós vamos pregando no caminho, pregamos em Orilândia, pregamos em Tucumã, pregamos em São Félix e chegamos na Taboca. Então, quando nós chegamos nessa Taboca, que era um garimpo, todo o nosso dinheiro também acabou, porque o dinheiro só deu para chegar nessa Taboca. E nós ficamos preocupados lá, onde nós estávamos hospedados na casa do pastor Rafael, e nós dizemos agora como nós vamos voltar para casa. Porque nós estamos longe de casa, nós não temos mais dinheiro. Carro com tanque vazio. Carro com tanque vazio. E aí algumas pessoas ali, Deus usou eles para encher o tanque do carro, encher o tanque de gasolina. O pastor da Assembleia de Deus lá de Madureira, pastor Adão, tirou uma oferta para a gente. Eu lembro até hoje que aquela oferta deu um valor de uns R$ 2.100 a oferta. Nós pregamos numa cruzada, você canta numa cruzada lá, vendemos os nossos material, tudinho que nós tínhamos. Sei que deu para nós voltar tranquilo para casa. Então, isso é o quê? É andar pela fé. É essa fé que nós está abordando aqui que nos coloca de pé todos os dias. É essa fé que faz com que nós, toda manhã, pela manhã, fala com Deus, ora, conversa com Deus e sabemos que Deus vai nos dar vitória durante aquele dia. Então é essa fé, Oséias, que às vezes as pessoas olham para nós numa cadeira de roda e não entende, porque para eles, ao nos ver na cadeira de roda, eles queriam que nós carregássemos uma mensagem, como é que diz, uma mensagem, que nós vivêssemos uma vida depressiva, uma vida de reclamar, sabe, de viver uma vida isolada, em casa, de não sair para lugar nenhum, como se essa enfermidade parasse a gente para tudo, como se nós fôssemos uma pessoa
incapaz de qualquer coisa. Eu acho interessante que, voltando um pouquinho atrás, quando nós estávamos indo em Buriticupu, lembra que teve uma cruzada lá e veio um pregador de São Paulo, não lembro quem era o nome, quem era o pregador, mas veio um pregador e nós estávamos sentados bem na fileirinha da frente, e nós queríamos ficar bem na frente. Era uma cruzada, e ele pregando e olhando para nós, e de repente ele manda levar nós lá para perto do púlpito onde ele estava, porque ele disse que Deus tinha falado para ele que ia curar nós naquele dia, né? Ia curar nós. E de repente leva nós lá e ele ora, e o povo chora e nós chora também. Nada do milagre acontecer. Nada do milagre acontecer. E nós esperando o milagre acontecer. De repente, parou a oração. Ele viu que o milagre não aconteceu. Ele viu que o milagre não aconteceu. As pessoas que levaram nós lá para frente dizem, Deus ia até fazer o milagre, mas não fez porque vocês não têm fé. O próprio pregador, mas falou. Não, Deus ia fazer um milagre na vida desses meninos, mas eles não tiveram fé para ser curado, por isso que Deus não fez. Ele tirou a culpa dele, como diz, porque ele que disse que Deus ia curar, e tirou a culpa dele e colocou em nós. Colocou em nós. E nós, eu fiquei até imaginando que aquilo ali deixou a gente até um pouco traumatizado, né? Porque a gente, todas as festas que a gente ia, agora a gente não queria mais sentar na frente, porque naquele dia ele jogou a culpa em nós. Apesar de ir até depois, ter ido até nós e pedido perdão, porque Deus falou com ele que o milagre ia acontecer sim, mas não era aquele dia, né? Aí a pergunta é, quando esse milagre aconteceu? No dia que nós entendemos que para nós estar bem, não é precisar das nossas pernas, precisa do nosso espírito estar de pé. Foi isso o milagre que Deus fez nas nossas vidas. E muita gente olha para a gente e não entende, mas vocês oram por pessoas, as pessoas são curadas. Vocês pregam que Deus cura. E por que não cura vocês? É porque Deus, na realidade, nunca precisou provar nada para nós servir a Ele. Independente de nós ser curados ou não, somos fiéis ao Senhor, vamos continuar servindo ao Senhor. Porque o que Jesus prometeu para nós não foi de bom, não foi aqui na terra. Aqui na terra não tem nada de bom para oferecer para o ser humano. O que Jesus prometeu para a gente de bom foi um dia estar com Ele. E quando nós for ao encontro dele, aí cadeira de roda não precisa mais, né? Porque a própria Bíblia nos afirma que nós teremos um corpo igual ao corpo do Senhor. Pois é, e é interessante, focando nesse sentido de milagre, que tem muita gente que não compreende o trabalhar de Deus, o tratar de Deus, a forma que Deus trabalha na vida da pessoa, e às vezes acredita que Deus só é Deus se Ele fazer o milagre. Se Ele operar o milagre, então agora é Deus, realmente esse Deus é Deus poderoso. E não entende que, por exemplo, se você conhece a Bíblia, lê a Bíblia, você vai perceber. Jesus curou paralítico? Curou. Jesus curou cego? Curou. Jesus ressuscitou os mortos? Ressuscitou. Jesus fez muito milagre? Fez. Então, tal que o João fala que se fosse escrever os milagres que ele realizou, os papéis não caberia. Então, tipo, a Bíblia não ia caber tanto milagre. Só que Jesus não curou todos os doentes naquela época. Só que Jesus não curou todos os cegos naquela época. Só que Jesus não ressuscitou todos os mortos naquela época. Porque, por exemplo, você pode ver, o pai de Jesus, o José, morreu, Jesus não ressuscitou o José. Entendeu? Então, muitas coisas que às vezes as pessoas, na sua ignorância humana, não compreendem o trabalhar de Deus. Por isso que nós já estamos aqui falando para você sobre a fé que nos coloca de pé, porque dentro de nós existe essa fé. Existe uma fé que não faz nós sentir inferior à pessoa que está em pé. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso espírito, a nossa alma, ela é curada por Deus. Em momento nenhum você conviver com a gente, ou ver encontrar nós na rua,
ou em casa, você vai ver nós reclamando pelo fato de nós estar numa cadeira de roda. Mas pelo contrário, nós encontrar uma pessoa que está precisando de uma palavra, nós vamos lá e dá aquela palavra de ânimo para a pessoa. Uma pessoa que precisa de oração, nós vamos lá e ora por essa pessoa. Uma pessoa que está num estado de depressão, nós vamos lá e visita e mostra que a vida não acaba ali. Por quê? Porque, Osés, não é só eu e você que está numa cadeira de roda hoje. O que tem de pessoa que está numa cadeira de roda, a pessoa quer entender isso, manda ele lá no hospital CRE, para ele ver o quanto de pessoas que estão numa cadeira de roda ali. Ou vai no hospital do câncer para ver quantas pessoas estão no leito de uma cama por causa de um câncer. Porque às vezes a gente, quando está com saúde, é fácil você olhar para a pessoa que está enferma e criticar ela. Uma coisa é você estar na mesma situação daquela pessoa e ter a fé para entender que a vida não acabou ali. Que a vida tem continuidade. Você pode construir uma família, você pode trabalhar, você pode entender que a tua vida não acabou por causa de uma cadeira de roda. Porque o que tem muita gente que ficou numa cadeira de roda, ele não tem mais ânimo para trabalhar, ele não tem mais ânimo para sair na rua, ele não tem mais ânimo para nada. Para ele é como se houve um bloqueio psicológico na cabeça dele, que a vida não tem mais sentido nenhum. É por isso que nós estamos aqui, para dizer para você que a vida não acaba por causa de uma enfermidade. A vida ela só acaba quando nós paramos de respirar. E quem tem o poder de colocar um ponto final não somos nós, não é você. Quem tem poder de colocar um ponto final é Deus. Então, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você pode fazer algo, enquanto você pode sair dessa situação, é Deus dizendo para você que ainda conta com você. Eu sempre digo, eu só vou parar de pregar, que às vezes as pessoas perguntam, já parou em desistir? Isso tem momentos que a gente já pensou em desistir? Isso a gente pensa, às vezes tem momentos na situação da vida da gente, que às vezes passa isso pela nossa cabeça. Mas quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o chamado, quando nós olhamos para a Bíblia, porque Deus tem falado através da sua palavra. Quando a gente lembra de onde Deus tirou a gente, quem nós passou para chegar onde nós estamos, e quem Deus fez a gente ser hoje, então não dá para parar. E às vezes também, como eu falei aqui anteriormente, quantas pessoas que se converteram com você cantando, com eu pregando, quantas pessoas que estudaram com a gente, fizeram cursos com a gente, hoje são obreiros. Então, tipo assim, nós não somos só o Osés e o Osian. Nós temos um ministério, temos um chamado, nós somos um exemplo. Isso a gente entendeu. E a gente abraçou esse chamado, essa obra que Deus colocou no nosso coração para fazer, que ela está acima das nossas vontades, que ela está acima da nossa dificuldade, que ela está acima dos nossos problemas. Então, nós sabemos quem nos chamou e nós sabemos aonde nós queremos chegar. E nós não estamos querendo chegar, por exemplo, não é, como diz, posição aqui na terra. O nosso foco, o nosso alvo é o céu. O nosso maior alvo é o céu. Nós queremos chegar lá um dia diante de Deus e dizer: valeu a pena ter sido fiel ao Senhor na terra. Valeu a pena ter feito a obra de Deus na terra. Valeu a pena ter servido a Deus. Porque às vezes a pessoa pensa que servir a Deus é pesado, sabe? A pessoa pensa que servir a Deus, eu servi a Deus, então eu tenho que abrir mão de muita coisa. Porque o abrir mão de muita coisa é abrir mão dos prazeres, da vontade, do querer humano. Mas as pessoas não têm noção do que você está abrindo mão de muitas coisas daqui da terra,
mas você está recebendo de Deus, algo que nenhuma ciência, nenhuma mente humana tem poder para explicar o que Deus tem reservado para cada um. É aquilo que Paulo fala, aquilo que nunca subiu no coração do homem, que nunca passou na mentalidade do homem, é o que Deus tem reservado para cada um. É verdade. E a gente está sempre, e quanto tem vida, quanto temos alguma coisa para fazer, a gente quer fazer. E está sempre à disposição, né, pastor Zé? Para ir aonde Deus nos enviar, né? E eu quero, Oséias, nós finalizar essa trajetória de fé, a fé que nos coloca de pé, baseado num texto, Atos capítulo 3, versículo de número 1. O que a Bíblia diz? Pedro e João, subindo junto ao templo, a oração nona. Pedro e João estavam subindo junto. Para onde? Para o templo. Para oração, para orar, conversar com Deus, que a Bíblia chama de a oração nona. O que eu quero abordar aqui é uma grande dificuldade que existe hoje no meio evangélico, que é muito difícil dois subir juntos. É o que está dizendo o texto aqui. Pedro e João estão subindo junto. Que o segredo da nossa vitória, o segredo de você receber o milagre, o segredo de você ser abençoado por Deus está na unidade. Exatamente. A unidade, ela chama a atenção de Deus, sabe? A unidade, ela atrai a atenção de Deus para Deus olhar. Você pode ver que na unidade, lá no Antigo Testamento, mesmo para algo que era fora dos planos de Deus, era algo que Deus não queria que realizasse. A construção da Torre de Babel. Mas a Bíblia diz que aquele povo falava a mesma língua. Aquele povo estava todos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que era construir uma torre. E olha a loucura do engenheiro, que era o Nimrod, de fazer uma torre para chegar ao céu. Mas Deus percebeu que a unidade daquele povo estava tão grande. Precisou Deus interferir na história. Né? Deus vai lá, interfere na história e desce, manda descer e confunde a língua deles. A língua deles, para eles não entender mais a língua uns dos outros. Outra coisa, olhando para a unidade aqui, Pedro e João subindo junto, você percebe que essa igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Era tudo mesmo, era o comer, era o vestir. Era uma igreja que não deixava o seu membro passar necessidade alguma. Sabe, uma igreja que, se alguém precisava de alimento, a igreja dava o alimento para a pessoa. Se a pessoa precisava de vestir, eles davam um jeito de resolver o problema daquela pessoa. Então imagina você congregar numa igreja dessa, que essa igreja, ela tem o maior prazer de cuidar de você. Ela cuida de você, do seu corpo físico, ela cuida da sua alma, ela cuida do seu espírito. Isso era a igreja primitiva. E essa igreja, as perseguições dos imperadores, das autoridades romanas, não parou essa igreja. A Bíblia diz que essa igreja conseguiu pregar o evangelho no seu tempo, no mundo inteiro naquela época. Isso tudo é o que? O poder da unidade. De andar junto. Aqui, esse texto, Atos, que é quem escreveu foi Marcos está falando aqui,
Pedro e João estavam subindo junto. Eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quem escreveu foi Lucas. Quem escreveu foi Lucas, aliás, corrigindo aqui, Lucas, quem escreveu, Lucas está dizendo aqui a importância de subir junto. O que eu quero abordar aqui nesse texto, Zé, que é nós dois começamos a fazer a obra de Deus desde há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, nós sempre estávamos juntos fazendo a obra de Deus e nós nunca passamos por algum desentendimento de um querer ser melhor do que o outro ou de um querer fazer a obra de Deus só e deixar o outro para trás, apesar de ter parecido pessoas de querer atrapalhar isso, mas nós nunca deixamos de fazer a obra de Deus junto. E hoje estamos aqui contando essa história porque um dia nós começamos junto. Então tem muitas pessoas que parou na caminhada ou deixou o outro para trás, sabe? Ou deixou o outro desistir. E nessa palavra sobre subir junto, você percebe que eles estavam subindo junto. Depois de subir junto, o milagre começa a acontecer. Pedro e João subindo junto, essa unidade já causa o milagre na vida do coxo. Aquele coxo é curado. Essa unidade já começa a igreja a crescer. Então o segredo da nossa vitória é nós estar juntos. Por que eu estou abordando isso? Porque nós fazemos parte de uma família com 13 irmãos. 2 morreram e somos 11. Então 11 irmãos. Nós somos 11 irmãos, todos evangélicos. Não tem nenhum desviado do caminho do Senhor. Pai, mãe, crente. Nós somos 11 irmãos que quando nós se reunimos na nossa casa, com o pai, a mãe, todos os irmãos, é para falar de Bíblia, para falar das coisas de Deus. Então nós não temos uma família desunida, um irmão intrigado com o outro, sabe? Um irmão, como diz, que não fala com o outro. Então esse é o segredo da nossa vitória. Porque não adianta, nós ter um ministério bem sucedido, tá bem na igreja, tá bem aonde nós for, mas ter uma família destruída, ter um lar destruído. Então nós louvamos a Deus, porque Deus tem cuidado da nossa família. Se nós estamos aqui hoje contando essa história, é porque nós temos uma família inteira que serviu a Deus junto conosco. Isso é verdade. É assim, porque você está falando do ato de as pessoas subir junto. Hoje em dia que a gente vê as pessoas tentando passar uns por cima dos outros dentro da igreja, né? Para alcançar a melhor posição. E graças a Deus a gente nunca brigou por isso, né? A gente nunca brigou por isso. E outra coisa, é nunca deixar que as coisas que as pessoas lançam contra a gente nunca deixou isso afetar o nosso coração, né? A gente nunca deixou que essas coisas destruíssem a nossa amizade, nossa união. Por quê? Porque Deus nos deu um coração perdoador, né? Enquanto muitas pessoas hoje em dia têm essa dificuldade, às vezes vive trancado dentro das suas casas, às vezes vive mudando de igrejas por causa que não quer perdoar, né? Porque alguém vive em forma baseada a vida num passado que aconteceu na sua vida e que não quer abrir mão do perdão. E Deus nos deu esse coração perdoador. Por isso que a gente tem chegado até aqui, para dizer para você, quer ir longe, aprenda a perdoar, aprenda a viver unido e andar junto, né? Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Pois é, nós queremos liberar uma palavra profética para você que está nos ouvindo, para você, para sua família,
para o seu ministério. O Deus que cuidou de nós, o Deus que nos trouxe até aqui, esse mesmo Deus tem um projeto, tem algo a fazer dentro do seu lar, tem algo a fazer na sua vida. Talvez você está olhando, assistindo a nossa história da fé que nos coloca de pé, e nós queremos falar para você que essa mesma fé que nos coloca de pé todos os dias, que às vezes você olha, mas como que essa fé nos coloca de pé se vocês estão numa cadeira de roda? Essa fé nos coloca de pé espiritualmente. O nosso espírito está de pé. Essa mesma fé, ela vai nascer dentro de você. Deus quer te colocar também de pé. Às vezes você está com o semblante caído, às vezes você está achando que a sua vida acabou, às vezes por causa de um acidente, da perca de alguém da família, porque alguém da família está enfermo, ou porque você mesmo está enfermo, o médico diz para você que a sua enfermidade não tem cura, como um dia falaram para nós, e aí você está achando que agora o que você vai fazer da sua vida? Nós queremos apresentar para você alguém que pode resolver todos os seus problemas. Jesus. O Jesus que nós conhecemos não é o Jesus daqueles filmes que passa, é o Jesus da Bíblia. É o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Deus que cura a nossa alma. É o Deus que cura o nosso espírito. É o Deus que cura o corpo. Só que Deus que faz milagre, Ele não faz milagre se você não tiver fé nele. Todos os milagres que Jesus realizou, Ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Você precisa crer, precisa acreditar, confiar nele, a ponto de entregar a tua vida para ele. A ponto de dizer: Senhor, enquanto eu viver, eu vou te servir. Eu posso passar o que passar, eu posso perder o que eu perder, eu posso ter saúde ou não ter saúde, eu posso ter dinheiro ou não ter dinheiro, eu posso ter família ou não ter família, eu vou servir ao Senhor. Eu serei fiel ao Senhor em tudo. É esse Jesus que nós queremos apresentar para você. Através dessa história, através desses exemplos, através desse testemunho, através da nossa vida, nós queremos dizer para você que o Jesus que mudou a nossa vida, o Jesus que mudou a nossa história, Ele também vai mudar a tua história. Ele também vai mudar a tua vida. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer oração. Você começa a oração, depois eu finalizo. Sim. Queremos orar por você que está nos ouvindo nesse momento. Não importa onde você esteja, em casa, no hospital, talvez até dentro de um carro, onde você estiver, crê somente no milagre de Deus para a tua vida. Não sei qual o que tem te afligido, o que tem causado tristeza na tua vida. Eu creio que Deus é suficiente para te trazer alegria, para te devolver aquilo que você precisa, né, para fazer um milagre sobre a tua vida. Então, ore conosco e crê somente no poder da oração, que Deus é suficiente para fazer muito mais do que você imagina sobre a tua vida. Vamos orar? Deus, neste momento nós estamos diante da tua presença. Queremos, primeiro de que tudo, agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Meu Deus, visita essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Essa pessoa que está pedindo oração. Essa pessoa que está necessitando de um agir do Senhor. Que o teu Espírito Santo vá de encontro a esta vida, a esta alma que está aflita, a esta pessoa que está desanimada, essa pessoa que está pensando em desistir. Senhor, que o teu Espírito Santo vá de encontro a este coração, trazendo alegria, trazendo renovo, abrindo novos horizontes, Senhor, para esta vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faz um milagre sobre esta vida que está precisando de um milagre.
de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, de uma salvação sobre a sua família. Deus vai de encontro a esta alma, a esta pessoa que está precisando neste momento. Senhor, Tu é Deus de poder. E o Teu poder, meu Deus querido, está acima de todas as coisas. E é neste momento que nós oramos a Ti, com fé, acreditando que o Senhor pode resolver o problema na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança, deste adolescente, porque o Senhor tem o poder e o controle de todas as coisas. Senhor, entra com providência, faz milagre através desta história, deste testemunho, destes exemplos de fé que nós estamos contando aqui neste momento, que seja alcançado vidas, que vidas sejam transformadas, seja restaurada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Honra o nome do Teu Filho Jesus através das nossas vidas e faz milagre sobre este lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, por todas as famílias, por todas as pessoas que estão em momentos de dificuldade, de enfermidade, de problemas financeiros, problemas familiares. Pai, que esse problema tem tirado o sono, tem tirado a paz. Como a Tua palavra diz, a minha paz eu vos dou. Pai, traz paz a esse coração. Resolve o problema desta família, Senhor. Que talvez ele já bateu em tanta porta, talvez está procurando a solução, não encontra. Mas Tu és o Deus de milagre. E o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor opera o milagre nesta vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro a bênção, eu ministro o milagre, a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.